Fala galerinha, e aí, tudo bem? Esse é o nosso terceiro episódio sobre as videoaulas, né? Que falam sobre as origens dos seres humanos na Terra, certo? Os primeiros hominídeos, antes da escrita da história, tá certo? Então, fica com a gente, curte, compartilha, comenta, fica aí, não some não, que essa aula vai ser maravilhosa. Você já tentou imaginar um mundo sem a tecnologia que temos atualmente? Um mundo sem celular, internet, videogames, televisão, geladeira e quaisquer outros aparelhos eletrodomésticos que facilitem as nossas vidas? Agora imagine você um mundo sem fogo, sem roda e sem escrita. Imaginou? Sentiu? Pois é, esse mundo já existiu. Há milhões de anos, os seres humanos eram nômades, ou seja, viviam indo de lugar para lugar, sem se fixar em um local e viviam apenas da caça, da pesca, sem conhecer a agricultura e sem conhecer qualquer tecnologia, certo? E foi com base na observação que esses primeiros seres aprenderam a dominar as forças da natureza e criaram os primeiros instrumentos de trabalho e realizaram descobertas incríveis. Olha só, criamos a nossa playlist chamada de História Geral para ficar mais organizadinho para vocês acessarem os vídeos. E por falar nos vídeos, e aí? Vocês estão curtindo? Como é que estão as aulas para vocês? Que bacana, né? Olha só, eu quero agradecer agora aos nossos primeiros inscritos aqui no canal e inscritas também. Muito obrigado, ó, de coração, parceiro. Isso é muito bacana, é muito importante, porque agora vocês também podem ajudar na divulgação do canal, convidar seus colegas para assistir, comentar, compartilhar as nossas videoaulas. A nossa meta agora é chegar a 100 inscritos, beleza? Então ajuda aí a gente para chegar a 100 inscritos ainda essa semana. Falta pouquinho, beleza? Mas sem muitas delongas, hoje vamos falar e vamos fechar essa parte em que estamos apresentando a vocês sobre como viviam os primeiros habitantes do planeta antes do processo da criação da escrita, certo? Aqui a gente entende que tudo é história, certo? E que essa divisão tradicional em que se denomina de pré-história o aparecimento dos primeiros hominídeos e vai até o aparecimento da escrita, como é o título dos nossos vídeos, é muito questionável, beleza? Quer dizer, será que não havia comunicação entre esses seres antes da escrita? E as pinturas rupestres, os desenhos nas cavernas, não seriam uma forma de comunicação, inclusive escrita e registrada? Ou seria só a imaginação desses povos? Se só há história a partir da escrita, pense então num bebê, numa criancinha recém-nascida. Será que por não saber nem ler nem escrever, ele não tem história? Ele não se comunica? E aí é importante dizer que esses julgamentos, esses juízos de valores, eles foram feitos por pessoas que tinham um foco eurocêntrico, tá? Considerava-se a Europa como o centro do mundo, valorizando a história europeia e omitindo marcos históricos de outras sociedades, como por exemplo, as sociedades asiáticas, as sociedades africanas, as sociedades, inclusive, americanas, certo? E acabava deixando de lado e negligenciando, inclusive, outros eventos históricos possíveis, tá? E já estudamos que os povos da antiguidade deixaram vários rastros tão ou mais importantes quanto os documentos escritos, como os seus monumentos, pinturas e objetos que nos permitem hoje saber muito sobre os nossos ancestrais e que se revelam em feitos fantásticos e de grande relevância para a história. Agora, ajuda aí, vai. Curte aí, aperta aí no botão de curtir, se inscreve, compartilha o vídeo do nosso canal. E se você que está assistindo agora e chegou até aqui, essa parte do vídeo, comenta aí com a hashtag Revolução Neolítica pra gente, beleza? E não esquece de ver a nossa revisão e a questão que preparamos para você responder junto comigo, tá? No final da aula, beleza? E por falar em revolução, vale explicar que aqui a gente está entendendo revolução como uma grande mudança, uma transformação profunda na vida dos primeiros habitantes
da Terra. Bora para a aula? Dito isso tudo, galera, se liga aí que agora a gente vai oferecer para vocês uma explicação geográfica para a gente entender melhor como acontece a chamada Revolução Neolítica, certo? Neolítica, inclusive, vem do grego neo, que significa novo, e litos significa pedra, então seria algo como pedra nova, certo? Aí a gente já entende que estamos falando dos seres que habitaram a Terra no período chamado também de Idade da Pedra Polida, né? Que ocorre lá entre 10 e 5 mil anos antes de Cristo. Os homens que viviam nessa época, eles poliam pedras, criando vários objetos, como a roda, as lâminas, as enxadas, foices, né? E o mapa, ele nos mostra a região do Saara após o período glacial, no qual o planeta Terra experimentou diversas alterações no meio ambiente, tá? E isso em torno de 10 mil anos, como falamos, antes de Cristo. E para o continente africano, esse foi um período de grandes mudanças, certo? Primeiro que o deserto do Saara, até então seco, conheceu alguns períodos de chuvas que reduziram sensivelmente a sua área. Novos rios, lagos, lagunas e regatos apareceram. A pesca, ela se tornou abundante e permitiu que populações estabelecessem moradas fixas junto aos cursos dos rios e à margem dos lagos. Os grandes maciços do Tibete e do Rogar, hoje rochas sem vegetação, eram cobertos nesse período por florestas de carvalhos e nogueiras. As encostas mais baixinhas, né, como a de Tassili ao norte e Enedi e Ari ao sul, foram forradas de oliveiras e pinheiros. E esse é um detalhe importante, porque são nessas áreas alagadas que as primeiras populações elas vão se estabelecer, né? As primeiras populações é sabido por todo mundo aí que se estabelecem ao longo do curso dos rios. Por quê? Porque a água faz fertilizar o solo, faz crescer as sementes, você tem alimentos, você tem, enfim, uma série de materiais que você pode retirar ali próximo aos rios. E aí o que ocorre? Ocorre que vários animais, além de peixes, começaram a se multiplicar nessa região, que se torna repleta de elefantes, hipopótamos, rinocerontes, aves aquáticas, leões, girafas e vários outros que foram se multiplicando nesse rico habitat, nesse rico ambiente. E além de contar com a caça, a pesca, os chamados povos do Saara colhiam ervas e cereais silvestres que passaram a ter função cada vez mais importante, principalmente na alimentação e na produção de um excedente de cereais. E é a partir desse fenômeno que os seres humanos desenvolveram um trabalho, produzindo ferramentas, dominando o fogo, criando linguagens, crenças e rituais que estabelecem vínculos afetivos e até mesmo acabam por si inventando o amor nessas relações. É isso aí mesmo. A criação de vínculos de solidariedade mais permanente ocorreu juntamente com a regulamentação das relações sexuais. Proibições para parentes próximos, né, como os incestos, que eram muito comuns e frequentes nesse período. E a definição de um número de casamentos admitidos. Óbvio que também a poligamia já existia nesse processo. Ou seja, você poderia ter várias mulheres, mas que não fosse da mesma família que você. E antes não era assim. Todo mundo pegava todo mundo. E assista lá aquele filme Guerra do Fogo que a gente mostrou para vocês no primeiro vídeo, que você vai entender um fortalecimento dessas relações e dos vínculos. O trabalho, ele surge como resultado do processo de constituição da humanidade e se torna uma característica fundamental e acaba virando condição de vida do ser humano, que através dele domesticam as plantas, animais, os cães, as aves, porcos, renas, camelo, ovelhas, cavalos, bois, que inclusive podem ter sido os primeiros animais a serem domesticados. O domínio de plantas e animais, que também se desenvolve através da observação e do acúmulo de experiência
as primeiras transformações econômicas e os conhecimentos elementares da agricultura, o que fez surgir, inclusive, uma possível divisão sexual do trabalho. Homens e mulheres possuíam atividades bem distintas e demarcadas umas das outras. E nesse contexto, acabaram se intensificando cada vez mais as diferenças entre os papéis desempenhados tanto por homens quanto pelas mulheres. Os homens se encarregavam da caça, da fabricação de ferramentas, e as mulheres da coleta, do cuidado com os filhos, além da própria agricultura, que possivelmente tenha sido inventada por elas através da observação dos pássaros que deixavam cair as sementes na terra, né? E acabavam germinando. Além disso, os conhecimentos práticos e teóricos acumulados ao decorrer do tempo, relativos à caça e à violência, contribuiu também para uma primeira forma de dominação, né? O controle sobre as mulheres, que na construção social das relações de parentesco e das alianças masculinas, define seu lugar, inclusive, como objeto de troca e instrumento da política do poder simbólico dos homens, certo? E essa divisão do trabalho se construiu através da valorização do trabalho masculino em relação às atividades desempenhadas pelas mulheres. Soa familiares para você? A derrubada de árvores, a preparação da terra, o cuidado com os animais e a proteção do grupo cabiam aos homens. Já as mulheres semeavam, colhiam, preparavam os alimentos, fiavam, teciam, fabricavam tecidos de cerâmica, cuidavam dos filhos. Atividades super e tão necessárias quanto as atividades exercidas pelos homens, né? Nessas primeiras comunidades, não havia a noção de propriedade privada e o uso da terra era de propriedade coletiva. Não havia nesse caso, as chamadas classes sociais, certo? E as relações, de modo geral, elas eram todas igualitárias, certo? E aí fica a questão, seriam os primeiros homens pré-históricos comunistas? Fica aí a questão para vocês analisarem. Ocorre, por outro lado, inclusive, a domesticação dos espaços, né? Os agrupamentos agora se transformam em aldeamentos permanentes e é nesse momento que ocorre o processo de sedentarização, que é a fixação do homem na terra, favorecendo a construção de moradias mais firmes, mais sólidas, mais preparadas, inclusive, para as intempéries da natureza, certo? E as famílias elas se tornam mais numerosas. E a produção da agricultura acaba favorecendo ainda mais a tendência de crescimento demográfico. Ou seja, se as famílias se estabelecem no curso dos rios, obviamente que essa população ela tende a crescer, certo? E a concentração de produtores e técnicas nas aldeias favoreceu o aperfeiçoamento da fabricação de utensílios. Os machados deram lugar às enxadas e foices, que permitiam, inclusive, o preparo da terra e a derrubada de árvores, né? O que viria a se tornar e a desenvolver uma marcenaria, né? Uma marcenaria bem rudimentar nesse período, tá? A armazenagem de grãos foi aperfeiçoada pela construção de silos e depósitos. E, por outro lado, o cozimento de cereais requeria utensílios resistentes à água e ao calor. E nesse período da chamada Revolução Agrícola, se espalha a construção de vasos, jarros, potes e tinas que são encontrados por vários sítios arqueológicos pelo mundo afora, certo? As comunidades do Neolítico também aprenderam a converter as fibras naturais em fios e estes em tecidos mais leves que as roupas feitas com peles dos animais e as vestimentas de lã, linho e algodão eram mais apropriadas para o trabalho na lavoura, visto que também haviam períodos de muito calor, né? E era mais leve trabalhar assim do que com aqueles roupões feitos com peles de vários animais que eles caçavam nesse período. E tudo isso está relacionado com a Revolução Agrícola, como já falamos, iniciada lá por volta de 10.000 anos antes de Cristo. As aldeias elas tendiam para a autossuficiência, produzindo alimentos,
utilizando matérias-primas necessárias e disponíveis, obviamente, na natureza, ali na vizinhança, fabricando ferramentas e utensílios necessários à produção, bem como a realização das tarefas, certo? O que, obviamente, acabava por não excluir o contato e o intercâmbio com outros grupos, tá? E desse intercâmbio acaba acontecendo trocas muitas vezes de animais, alimentos, começando a surgir ali uma forma bem rudimentar e incipiente de comércio, tá? Que vai se aprimorar muito lá na frente, inclusive com outros povos, certo? E aí a conclusão que eu chego é que a descoberta e o uso do fogo, a invenção da roda e o desenvolvimento da agricultura acaba por possibilitar o desenvolvimento da humanidade, certo? Mas é muito importante frisar que o desenvolvimento ele não ocorre de maneira uniforme, igualzinho em todos os cantos do mundo. Cada lugar tem a sua forma e a sua maneira de desenvolvimento, certo? E o papel da mulher é tão importante quanto ao do homem no desenvolvimento da agricultura. E muitas vezes desempenhando um número bem maior de papéis e de tarefas em relação às atividades exercidas pelos homens, né? Agora aí, ó, se ligue na revisão. Nessa aula, fizemos uma viagem pelo deserto do Saara, no continente africano, e vimos que após o período glacial, a região passou por transformações incríveis que ajudou entre 10.000 a.C., no processo de fixação do ser humano na Terra. Aprendemos que foi no período neolítico que o trabalho surge como um processo de constituição da humanidade e acabará por se tornar a principal característica e condição do ser humano. Abordamos que o período neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida, pois os homens que viviam nessa época poliam as pedras para criar seus materiais, como roda, lâmina, enxadas, foices e até barcos. Vimos que os hominídeos eram nômades, ou seja, não possuíam morada fixa, mas que com o desenvolvimento da agricultura, com a grande participação das mulheres na divisão do trabalho, possibilitou ainda mais o estabelecimento dos seres humanos em lugares fixos, ocasionando o processo de sedentarização, certo? Compreendemos que foi nesse período que acontece a domesticação das plantas, animais, a domesticação do próprio ser humano, a invenção e domesticação dos espaços, bem como a criação dos primeiros agrupamentos humanos que se fixam na Terra. Galera, se liga agora na pergunta aí do Enem. Essa pergunta, ela é bem naquele estilo Enem, né, que deixa todo mundo confuso, nervoso para responder. Mas ó, calma, é uma questão bem simples e o desenho da árvore filogenética da pergunta é fundamental para resolver a questão. Vamos lá? Enem, enunciado para as questões 4 a 6. O assunto da aula de biologia era a evolução do homem. Foi apresentada aos estudantes uma árvore filogenética igual à mostrada na ilustração abaixo, que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. 4. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber: 1. Os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. 2. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descenderam dos macacos antropóides. 3. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum. 4. Não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homens. A. Todas as alternativas estão corretas. B. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. D. Apenas a afirmativa 4 está correta. Apenas a afirmativa 3 está correta. Galera, a resposta dessa questão é a letra B. 5. Foram feitas comparações entre DNA e proteínas das espécies humanas com o DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como nossos parentes mais próximos o A. Australopithecus, B. Chimpanzé, C. Ramapithecus, D. Gorila e orangotango. Gente, a resposta dessa questão é a letra B. 6.
Se fosse possível uma máquina do tempo percorrer a evolução dos primatas em sentido contrário, aproximadamente quantos anos ou quantos milhões de anos precisaríamos, segundo a árvore filogenética apresentada, para encontrar o ancestral comum do homem e dos macacos antropóides, gibango, orangotango, gorila, chimpanzés? A letra C, 15 milhões de anos. Então, gente, curtiram o vídeo de hoje? Gostaram da nossa aula? Não foi bacana? Curtiram esses 3 episódios? Então, agora ajuda a gente aí, ajuda aí, divulga, curte, compartilha, comentem, certo? Para que a gente possa entender também o que vocês estão achando das aulas, certo? Tchau!